Então, pessoal, eu sou Paulo Vinícius Giola Barci, eu sou biólogo, mestre em Biologia Celular e Molecular, doutor em Medicina e Ciências Médicas. Fiz um pós-doc lá em São Paulo, na USP de Ribeirão Preto, na, na Faculdade de Farmácia. E atualmente eu estou trabalhando aqui nos Estados Unidos como Research Scholar na Universidade de San Diego, aqui no VA de San Diego, como pesquisador, como researcher. Chegou para mim um áudio que diz que é de uma doutora no sentido de médica, de Santa Catarina. Um dos problemas que eu não gosto de áudios assim é que a pessoa não põe o seu nome, não diz, apesar de dizer diversos nomes, como eu vou colocar aqui no início, é um áudio anônimo, né? E é muito difícil daí de tu confirmar a origem da informação, de tu confirmar que a pessoa é realmente quem ela diz ser, e isso já dificulta um pouquinho e já para mim já traz o alerta vermelho de que isso provavelmente não é confiável, tá bom? E apesar de ter algumas informações corretas de segurança, outras informações não têm nem pé nem cabeça. Mas vamos lá. Eu vou pôr o áudio para a gente ouvir e vou comentando aos poucos para vocês entenderem do que eu estou dizendo. Então. Bom dia, Denise, Sérgio, pessoal aí de Santa Catarina, Conceição, Maria Helena, Elza, Vivi. A Vivi eu vi a semana passada, aqui em Cabreúva. Bom, encontro muito próximo, eu acho que esse ano não rola. Eu vi a Maria Helena falando de vacina, eu estou estudando muito essas vacinas. Então, só para comentar ali, o início ele é bem familiar, então ele fala nomes, apelidos, e isso traz para o nosso íntimo que a pessoa está falando com pessoas próximas. Então, ela vai dizer umas dicas para aqueles que são familiares e amigos. Isso te dá mais confiança do que tu vai ouvir. Sendo que, na verdade, como ela não disse o nome dela nem nada, também isso tira aquela formalidade. Então, ela não precisa se identificar. Só que não se engane, isso não tem nenhum fundamento, não passaria adiante nenhum áudio que a pessoa não se identifica e não fala suas credenciais para que você possa confirmar depois a informação que ela está passando, se ela tem gabarito para falar disso. E outra coisa, uma médica, uma doutora, uma pessoa que trabalha com saúde, ela não precisa estudar muito sobre vacinas para saber como as vacinas funcionam. Ela já aprendeu isso na faculdade, óbvio que algumas vacinas com novas tecnologias, tu faz algumas atualizações. E por mais nova que seja a tecnologia, como algumas vacinas que vão ser mencionadas nesse vídeo, tu não precisa estudar tanto. A parte de biologia molecular não mudou tanto para poder precisar fazer estudos tão aprofundados, mas a gente já comenta sobre isso. Já avisei a Vivi, vacina da China, vacina de Oxford, vacina da Pfizer americana, patrocinada pelo Bill Gates, são vacinas genéticas. Ó, a primeira falha aí, e até um preconceito enrustido. Falar vacina da China é a Coronavac, e se tu não fala isso, então tu já tem um certo preconceito por detrás, tu já traz um preconceito para cima. A vacina da Oxford, não é da Oxford, é da AstraZeneca, que está sendo realizada pela Oxford. E como assim o Bill Gates está patrocinando a vacina da Pfizer? Por mais que possa ter um patrocínio, uma doação de dinheiro para uma vacina, é de interesse sim de qualquer pessoa de ter uma vacina. Segundo, sobre as questões de vacina, ela citou 3 vacinas e disse que são 3 vacinas genéticas. Não, a da Coronavac, que ela disse que é a vacina da China, ela não é de uma vacina genética, ela é uma vacina de vírus morto, de vírus destruído. Então já começa que o áudio dela não faz nenhuma de vírus inativado, de vírus morto. Então começa que o áudio dela já se contradiz. Então os estudos dela já não estão muito bons. Vamos continuar ouvindo o áudio para continuar a conversar sobre isso. Nós estamos acostumados com vacina com vírus vivo, atenuado ou vírus morto.
que são as vacinas seguras. Como a da Coronavac? Essa genética é com DNA recombinante. Procurem no Google. Vacina com DNA recombinante ou com RNA mensageiro. São vacinas genéticas com modificação do DNA do vírus. Eles recombinam em células de chimpanzé para amenizar o vírus. E depois eles recombinam com o plasmídio, que são seres unicelulares. Desculpa os risos da minha esposa. Plasmídio unicelular. Bom, vamos começar. Sim, uma vacina de... aliás, a de Oxford também, ela é um adenovírus com a proteína spike, que é aquela proteína que o coronavírus usa para invadir a célula. Então, a da AstraZeneca não é nem vacina de RNA. Eu estava até lembrando que a da Moderna e da Pfizer que são de vacinas de material genético, de mRNA. E... não tem nem como começar. Tipo, não foi produzidos em células de macaco. Plasmídio não é um organismo unicelular. Plasmídio é um código genético, que nem o DNA de um ser humano, só que ele está em formato circular. O código genético humano, ele é linear, né? Então ele tem uma extremidade e outra extremidade, e elas não são fundidas num círculo que nem seria um plasmídio. A técnica de usar plasmídio é que tu insere esse plasmídio numa bactéria, as bactérias crescem com mais velocidade e produzem mais cópias desse plasmídio, tu tem em pouco tempo mais material para trabalhar, mas isso não tem absolutamente nada a ver com nada de mudança de DNA nem nada. Eles pegaram uma parte do código genético do vírus que é responsável, não sei se vocês vão lembrar do colégio, que o DNA tem a informação, ele transcreve um RNA, esse RNA viaja para o citoplasma, sai do núcleo da célula, vai para o citoplasma, e ele é lido pelo ribossomo e gera uma proteína. Esse mRNA ele é só uma mensagem que o nossa central de informação, que é o DNA, vai ser traduzida numa proteína no citoplasma da célula. Então, tu gerar uma vacina de mRNA é tu gerar uma vacina que só tem uma mensagem. Tu insere essa mensagem para o nosso organismo, para algumas células do nosso organismo. Quando a gente insere, por exemplo, no ombro, vai ser alguns músculos, algumas poucas fibras do teu músculo, que tu vai inserir essa mensagem, e esses músculos vão traduzir essa mensagem em proteínas, e o sistema imune vai ver, opa, essa proteína não pertence a gente. E o sistema imune vai atacar essas células, essas poucas células que tiverem essa informação vão ser eliminadas do teu organismo, e tu vai criar uma imunidade contra essa proteína expressa. E isso é a parte teórica. Na parte prática, já foram feitos testes com mais de 50 mil pessoas para a Pfizer e outras 50 mil pessoas pela Moderna, com a mesma tecnologia, e já chegaram no final do que se chama de fase 3 e estão solicitando agora para o FDA aqui nos Estados Unidos autorizar a produção e vacinação das pessoas, continuando com todos os protocolos de segurança que eles estão fazendo desde o início para verificar, confirmar sempre que é seguro e que é eficaz. Só para mencionar, a eficácia que eles encontraram da Pfizer é de quase 95%, da Moderna é de 94% de eficácia com apenas 2 doses da vacina. Algumas vacinas no Brasil, por exemplo, de algumas cepas da gripe, às vezes a eficácia é de 90%. Então a gente está falando de uma vacina com uma tecnologia nova, muito eficaz, muito segura e que não tem nenhum efeito colateral. Então, falar da Coronavac, falar da vacina da AstraZeneca, que é de Oxford, falar da Pfizer ou da Moderna dos Estados Unidos e dizer que é tudo a mesma coisa, já começa que não é. A Coronavac é de vírus destruído, de vírus morto. A de Oxford é um adenovírus, que é um vírus que não causa doença pra gente, com a proteína do coronavírus, que é para causar uma resposta imune contra esse vírus e, dessa forma,
imunizar contra o coronavírus, se a gente pegar, e a da AstraZeneca, desculpa, da Pfizer e da Moderna, é para a gente ter a mensagem, aí é uma mRNA, e a gente gerar uma resposta só contra essa única proteína, sem causar doença, sem causar absolutamente nada de infecção nem nada. E sem causar nenhuma modificação no nosso DNA. Até mesmo porque as células que manifestarem essa proteína, elas vão ser eliminadas pelo nosso sistema imune. E são poucas, bem poucas. Posso fazer pergunta de leigo para Claro, ajudar? pode. Tecla SAP. Sim, por favor. Então, mesmo a genética, ela não consegue causar câncer a médio prazo? Não, porque as células que vão ser afetadas pela vacina, por assim dizer, elas vão ser eliminadas do nosso organismo e substituídas por células saudáveis. Ah, então... Tá, então, a princípio, todas essas que ela falou são seguras até agora. Pelos estudos que foram feitos, e são sempre órgãos externos aos grupos de pesquisa que avaliam, por exemplo, o FDA, ele não tem nenhum vínculo com a Pfizer ou com a Moderna. Eles vão avaliar todas as informações obtidas, e toda vez que tem um evento sério, por exemplo, como a de Oxford, que teve uma mielite, um comitê exterior da pesquisa avalia a segurança da vacina, verifica se os grupos que são vacinados, por exemplo, que apresentou o sintoma, a doença, estava recebendo uma vacina controle, que era da BCG, ou a vacina teste, que era do adenovírus, para verificar se o efeito era relacionado ao vírus, ou a vacina do novo vírus, ou poderia ser outra coisa que nada a ver, que teria... que é da pessoa que é da mesmo, pessoa né? mesmo, do histórico. Por exemplo, se eu for uma pessoa de teste e tiver um infarto, foi a vacina que causou o infarto? Ou Ou foi a eu pizza já que poderia... come todo dia? Eu já poderia ter um infarto independente da vacina. Eu já teria um histórico de inflamação ou de entupimento das artérias, de aterosclerose, e estava fadado a ter um infarto. O que eles identificaram nessas duas pessoas até agora que tiveram problemas, é que eram pessoas que estavam no grupo placebo, né? Bom, Não era pela pessoas velocidade que houve a resposta do comitê externo, eu poderia garantir que é do grupo placebo, porque, por exemplo, uma das pesquisas, das interrupções que teve na vacina de Oxford foi numa quarta-feira, e na segunda-feira eles retornaram dizendo que não foi efeito da vacina. Então foi muito rápido, foi menos de 3 dias úteis, por assim dizer, de trabalho, para descartar uma hipótese. Então, para mim, certamente a pessoa que teve esse caso de mielite, ela estava enquadrada no grupo placebo. Ou Já seja, foi anunciado isso, eu já vi as notícias. Já foi? Perdoe-me, eu estou atrasado. A minha esposa, ela é muito, muito atualizada. Tem que ser, né? Continuando então o áudio. Isso é muito estranho, nós nunca tivemos. Já foi testado em animais, não deu certo em porcos. Por que é perigoso? Porque pode desenvolver doença autoimune irreversível em pouco tempo. Os 2 casos de Oxford, de mielite aguda, é um desses exemplos. De atacar a bainha de mielina dos nervos da coluna. Não façam isso. Uma outra desconfiança nossa, que é o nosso maior medo, é você modificar o padrão genético das nossas células e produzir câncer. Já falei sobre isso. É a médio e longo prazo. Então, pelo que eu tenho lido, tenho estudado e conversado com outros colegas, ninguém quer tomar essas vacinas malucas, mal testadas. Então, esperem até que aconteça uma vacina de vírus vivo atenuado. A Merck é o laboratório que melhor produz vacinas no mundo. E o presidente da Merck já veio a público... Peraí. A Coronavac usa vacina de vírus morto, né? Atenuado morto. E a Merck, ela também está fazendo uma pesquisa com vírus atenuado morto. E a AstraZeneca de Oxford não usa material genético, ela usa uma técnica de adenovírus com a proteína spike. Então, por que agora a Merck faz uma vacina boa?
ela está ganhando dinheiro para a Merck, por acaso? Ela está fazendo propaganda para a Merck com que intuito? Ela está ganhando uns por fora para fazer uma propaganda sobre a Merck? Então, Eu acho, mas a Merck também pode ser boa, só que ela ainda tá na fase 2, se eu não me engano. não, já chegou na já 3? está fazendo fase 3, ela está um pouco atrasada na corrida, por assim dizer, para uma vacina. E é muito importante mencionar assim, por mais que uma empresa consiga fazer uma vacina que seja efetiva e tal, ela vai começar a produção, vai começar a vacinação. A gente precisa de mais de 7 bilhões de doses, que é o número de pessoas que tem no mundo. Uma única empresa não vai conseguir dar suprimento de vacina para todo o mundo. Então, várias empresas precisam produzir essa vacina e precisam distribuir a vacina para poder imunizar o mundo inteiro. E com sorte, alguns lugares já estão começando a fazer essa parte, que nem aqui nos Estados Unidos, daqui a pouquinho a Pfizer e a Moderna conseguem autorização, e vão começar a imunização provavelmente em final de dezembro, início de janeiro. Mas em diversos lugares que têm menor chance de conseguir a vacina no início, por exemplo, a África, eles também vão precisar de doses, eles também vão precisar de vacinação. Até lá, outras empresas vão ter também seus testes, vão ter seus resultados. Com sorte, a Merck também vai ter uma vacina de vírus atenuado com todos os protocolos de segurança para poder vacinar as pessoas. E algumas dessas empresas vão acabar conseguindo abranger um mercado maior. Agora, misturar Coronavac, a vacina da AstraZeneca de Oxford, e a da Pfizer ou da Moderna, e dizer que é tudo vacina de mRNA, que vai causar câncer, ou que vai causar mutação no DNA, ou que vai causar doença autoimune, olha, Primeiro que a Coronavac é de vírus atenuado também. Então é igual a da Merck. Quer dizer, inativado, né? Inativado. Então não faz nenhum sentido as alegações dessa pessoa. A única coisa que eu penso então sobre esse áudio é que a pessoa provavelmente está ganhando uns por fora para a questão da vacina da Merck, ou ainda está fazendo um terrorismo com sinofobia, né, que seria fobia contra produtos chineses, só que ela também está para Oxford ou para aqui, para os Estados Unidos. Então não faz nenhum sentido. Tá bom? E as vacinas são seguras? Então, como a gente pode saber, quando sair a vacina, se elas são realmente seguras? Como são órgãos exteriores, como a FDA, a OMS, outras empresas também, né, públicas, a Anvisa no Brasil, elas que vão avaliar os resultados obtidos pelas pesquisas. As pesquisas são feitas por centros de pesquisas, por exemplo, universidades públicas, hospitais, independentes da empresa que está produzindo a vacina. Ou seja, a Pfizer produz a vacina e entrega para um hospital para ele fazer a pesquisa, ou para uma universidade, que é muito comum. A universidade recruta voluntários e faz todo o acompanhamento e relata depois de volta para a empresa os resultados encontrados. Esses resultados, então, são compilados pela empresa e são entregues, daí, por exemplo, para os órgãos regulatórios, no Brasil a Anvisa, aqui nos Estados Unidos o FDA, que vai avaliar esses resultados, vai comparar os resultados encontrados e vai dar um parecer final autorizando ou não a parte sequencial da produção e vacinação das pessoas. E em todos os momentos, em diversas etapas, desde a fase 1, fase 2 e fase 3, as empresas precisam, com transparência, publicar esses resultados. Ou seja, a universidade olha o resultado que ela enviou para a empresa e vê lá o seu resultado publicado na internet, e aí a empresa regulatória, no caso o governo, vai pegar esse resultado e vai fazer uma avaliação para autorizar sequencial. O governo e técnicos, né? Tem cientistas ali, não é? Sim, especialistas não é só na o área. Governo, são especialistas. Aí eles vão avaliar se esses resultados são bons e que se vale a pena e se são seguros para continuar a pesquisa, ou no caso, para a parte de vacinação, que estamos nessa última etapa, né? Aqui nos Estados Unidos com a Pfizer e com a Moderna. E se tudo der certo, a empresa aí tem permissão de começar uma produção em massa da vacina e a distribuição para vacinação. Detalhe, as pesquisas continuam sendo feitas para manter a segurança, elas mesmo tendo mais de 50 mil pessoas, eu não estou brincando, esse valor está certo, é 50 mil pessoas para cada uma dessas vacinas antes de sair da fase 3, e esses percentuais de eficácia e segurança
Já estão já estão comprovados, né? comprovados. Então não tem como dizer que eles não são seguras. Já está publicado. Basta ir no site do Clinical Trials na internet e tu buscar lá, por exemplo, Covid-19 ou SARS-CoV-2 e procurar as empresas, a Pfizer, a AstraZeneca, e tu sabe qual etapa tá e tem os resultados lá todos prontinhos para qualquer pessoa acessar e verificar segurança, eficácia e os resultados obtidos pelas pesquisas independentes da empresa feitas em hospitais e universidades. E se for permitida, então, pela Anvisa e pela FDA, mais um voto ainda de confiança, mais seguro ainda. Então é bater o martelo de que a segurança está garantida, pode receber a vacina com tranquilidade. Não se trata mais de um estudo, você não vai ser uma cobaia, você estará sendo vacinada de forma segura. Tá bom? Mais alguma pergunta? O nome para se buscarem as tuas credenciais de novo? Sim, é Paulo Vinícius Gil Alabarce. Eu tenho o meu currículo disponível na plataforma Lattes. Basta pôr o meu nome e colocar currículo ou CV, que tu pode confirmar minhas credenciais e verificar a minha credibilidade. E isso é muito importante no futuro, quando você receber alguma informação, que a pessoa que está passando a informação tem que passar as credenciais, o nome, para poder verificar. Porque sem averiguação da informação, tu nunca vai poder saber se a informação que você está recebendo é verdadeira ou é duvidosa. Um bom dia a todos.